pessoal, vamos agora retomar a rotina 530 na nossa aula 2. E por fim, temos a opção de fazer a cópia das permissões. Eu posso copiar tanto de um usuário para outro, quanto copiar de um usuário para todos os usuários de um mesmo setor. Eu copio a permissão para o setor inteiro. Então, quando eu clico em copiar para outro setor, ele me apresenta a tela onde eu vou selecionar o usuário de origem e o usuário de destino. E essa cópia pode ser feita de duas formas. Eu posso copiar somente os acessos que o usuário 1 possui e o usuário 4 não possui. Então, eu estou incrementando as permissões do usuário 1 no usuário 4, estou adicionando. Ou eu posso apagar os acessos do usuário de destino e copiar os acessos do usuário de origem. Então, eu vou fazer uma cópia idêntica entre dois usuários. Apago o destino e copio exatamente tudo que o de origem tem. Confirmo e ele realiza aqui a cópia. Tenho também a opção de copiar as permissões de usuário para um setor. Clico em copiar para outro setor, seleciono o usuário de origem, seleciono o setor onde estão os usuários que eu quero copiar a permissão. Quando eu clicar no botão de confirmar, a rotina vai copiar as permissões do usuário 1 para o usuário 5 e o usuário 8888, ou seja, todos os usuários que estão dentro do setor 6. Antes de finalizar o treinamento da rotina 530, eu queria passar algumas dicas aqui interessantes, tá? Primeira delas, eu abri aqui a rotina 560, que é uma rotina que permite fazer consulta ao banco de dados. E fiz uma consulta na tabela que armazena essas marcações aqui, tá? Então, aqui eu tenho o código da rotina, 201. Eu tenho o código do usuário 1, PC admin. E tem o código do controle, que é esse primeiro número aqui, ó, controle 2, controle 3, tá? Controle 5. Se vocês observarem, vocês vão ver que não existe nessa tabela nenhuma definição para o controle 1, nenhuma definição para o controle 4, provavelmente não vai ter o do 14, tá? Então, o que é que acontece? A depender de como a rotina foi programada, tá? Na hora que ela vai consultar aqui as permissões, o desenvolvedor vai trazer algum valor padrão, porque ele não vai achar o registro, mas a rotina ela precisa ler a permissão. Então, se não existe o registro na tabela, vai trazer um valor que o desenvolvedor escolheu, sim ou não. E isso aí pode trazer algum comportamento estranho à rotina, né? Então, a rotina apresenta um comportamento estranho, não desejado, a gente vem nas permissões, né, vê que está como a gente gostaria, mas a rotina não se comporta como a gente quer. Por quê? Provavelmente é esse cenário aqui. Não existe essa linha correspondente aqui com não. Então, como é que eu faço para atribuir? Basta marcar, confirmo, desmarco e confirmo novamente. Quando a gente olhar aqui agora, a gente vai ver que já existe o controle 1 com o valor de não, tá? E aí, como é que eu faço para não precisar marcar e desmarcar todas essas opções? Eu clico com o botão direito, inverto. Antes de confirmar, vamos ver quantas linhas tem aqui. Ele não mostra. Deixa eu tentar aqui fazer um count aqui. Eu tenho aqui 19 linhas, tá? Eu vou agora confirmar. Inverto novamente para voltar ao que estava e confirmo de novo. Quando eu realizar a consulta, eu agora tenho 37 linhas, ou seja, dentro dessa tabela eu tenho os valores para os campos que são sim e tenho valores para os campos que são não. A segunda dica que eu quero dar é em relação à utilização de perfis. Tá?
Então, por exemplo, usuário de operador de caixa. Então, dentro da rotina 2075, que é a rotina de frente de caixa, nós temos aqui 75 permissões. Então, a gente definir isso e sair copiando de um por um para todos os operadores de caixa é bem trabalhoso. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar um usuário padrão do setor. Se vocês observarem, vão ver que o setor fiscal de caixa tem um usuário chamado padrão fiscal de caixa, operador tem um padrão operador, recebimento de mercadoria e expedição tem um usuário padrão. Então, os principais setores já têm um usuário padrão cadastrado. Então, o que é que eu posso fazer? Eu seleciono o usuário padrão de operador de caixa, defino todas as permissões que eu desejar aqui, confirmo e faço a cópia para o setor inteiro. Nesse momento, todos os outros operadores vão receber as permissões que foram definidas para o usuário 2. E a terceira e última dica, inclusive a mais importante de todas, é muito cuidado com os usuários que terão acesso à rotina 530. Isso aí precisa ser definido com muito critério, porque quem tiver acesso à rotina 530 vai ter acesso a qualquer outra rotina do sistema, inclusive a rotina 132, que é a rotina de definição de parâmetros, tá? Então, muito cuidado. É sempre recomendável, assim que iniciar um projeto de implantação ou eventualmente com uma atividade rotineira, entrar aqui na rotina 530, clicar aqui no botão de usuários rotina, tá? E ver quais são os usuários que têm acesso à rotina 530, auditar e ver se está de acordo com as normas da empresa, ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula. Resumo da rotina 530. Vamos utilizá-la para definir permissões de acesso e controle nas demais rotinas do sistema. Sempre importante ler os controles das rotinas, porque vão ter controles que são restritivos, ou seja, impedir, bloquear, não permitir, restringir. Então, quando a gente marca, não estamos liberando acesso, sim restringindo acesso. Importante sempre ler detalhadamente a descrição do controle. Muito cuidado ao conceder acesso à rotina 530. Os usuários que têm acesso à rotina 530 podem realizar todo e qualquer tipo de ação dentro do sistema. E, por fim, auditar regularmente as permissões de acesso. Criar uma política de rotineiramente verificar quem tem acesso às rotinas mais críticas do sistema e se os usuários estão com acesso a fazer realmente as ações que eles devem fazer. Obrigado e até a próxima aula.